Então, a primeira coisa a gente tem que ter em mente, quando a gente fala de educação, a gente está falando de um ato político. Então, quando a gente estuda a legislação brasileira da educação, especialmente da educação profissional e tecnológica, a gente tem que estudar esses documentos na forma de criar um filtro, uma tela, que a gente vai conseguir reter a realidade brasileira. E aí, então, fazer o melhor trabalho possível para o cidadão brasileiro e para a cidadã brasileira. Então, quando a gente estiver discutindo o itinerário, eu preciso que vocês tenham uma visão ampliada do público que a gente atende numa instituição especializada em educação profissional e tecnológica, como o Instituto Federal. A gente tem jovens, mulheres vulneráveis e uma outra gama imensa de pessoas que a gente pode imaginar, correto? A gente tem que entender que na educação profissional e tecnológica, a gente está trabalhando com tecnologias, com execução de técnicas, que em alguns casos se tornam obsoletas numa velocidade muito grande. Então, os profissionais de um determinado setor produtivo precisam estar em constante trabalho de qualificação, requalificação, aperfeiçoamento e especialização. E isso varia conforme o nível de atribuição profissional que ele tem, né? Ele tem que ser preparado para o trabalho no sentido de que é aquilo que me dá uma identidade social, aquilo que me traz uma vida digna e aquilo como as pessoas me reconhecem, né? E que eu posso trabalhar por conta própria, né? Empreender, muito comum em alguns cursos técnicos, ou então ser fruto de emprego para alguém, né? Para alguma empresa, para alguma companhia, para alguma associação, cooperativa e coisas do gênero. Tá? Então, quando a gente estiver discutindo, eu preciso que a gente consiga enxergar pelo menos essas 6 palavras no itinerário. Jovens, adolescentes e jovens, né? Adultos, idosos ou pessoas de um estado avançado de idade, né? Homens, mulheres, vulneráveis, não vulneráveis. Tecnologia, trabalho e emprego. Tá bom? Então, vamos para o que efetivamente importa. Essa é uma figura linda e maravilhosa que representa a educação profissional e tecnológica no Brasil, tá? Primeiro, ela evidencia o primeiro princípio que a gente tem que ter, que é educação e aprendizagem ao longo da vida, que está destacado aqui na figura 21, né? No número 21. Educação e aprendizagem ao longo da vida. Por que que isso acontece? Porque ao longo da nossa vida a gente vai enfrentando diferentes desafios que são majorados ou minorados conforme a nossa condição material e histórica, né? A família de onde eu venho, a cidade onde eu estou, a região em que trabalho, né? E eu preciso ter condição que a instituição ofereça para mim possibilidades de qualificação profissional, né, como um trabalhador inicial, ou educação profissional técnica de nível médio, que são os cursos técnicos, ou a educação profissional e tecnológica de graduação, que são os cursos superiores de tecnologia, e ainda os mestrados e doutorados profissionais. Eu posso fazer isso como uma escada ao longo da minha vida, desde que as instituições ofereçam essa variedade de cursos. Tá? Para a instituição oferecer essa variedade de cursos, vem um outro princípio da educação profissional e tecnológica do Brasil. É a autonomia do estabelecimento de ensino na proposição de projetos de curso. Não é o MEC que dita como vai ser o curso. É claro que a gente criou algumas estruturas mínimas para assegurar que a gente vai ter uma oferta de qualidade. E no caso da educação profissional e tecnológica, essa condição mínima são as diretrizes nacionais da EPT, o catálogo nacional de cursos técnicos, que eu espero que todos já conheçam, e ainda o catálogo nacional dos cursos superiores de tecnologia. É importante destacar que não é o MEC efetivamente quem edita esses documentos, né? Esses documentos são produzidos por professores que participam de diferentes grupos de trabalho. Né? O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos é revisado a cada 2 anos. E ele diz qual é a carga horária mínima que um curso, né, técnico de eletrotécnica tem que ter.
que é 1.200 horas, que é uma carga horária diferente de um curso técnico de portos, que é 800 horas. Né? Alguns cursos técnicos vão ter obrigação de idade, por exemplo, o curso técnico de transportes rodoviários, que obrigatoriamente é restrito para pessoas com mais de 18 anos, porque ele já tem que ter habilitação, entre outras condições que são postas conforme o curso técnico, tá? Mas o que é importante aqui? Lembra que educação é política? É nesse projeto de curso, para cada um desses níveis que a gente está vendo aqui no itinerário, que os professores colocam se eles querem atender jovens, se eles querem atender mulheres, se eles querem atender vulneráveis, se eles querem atender pessoas urbanas, se eles querem atender pessoas rurais. Cada um desses públicos tem uma especificidade. Então, a gente não pode querer fazer que um único projeto de curso atenda a todas as variações possíveis. E uma coisa que o Energif tem trazido de interessante e que eu uso de exemplo para conversar em outras esferas é a questão da especialização pós-técnica, né? Porque a gente tem as novas tecnologias chegando, a tecnologia do mundo 4.0, as tecnologias dos sistemas fotovoltaicos, né? E outras tecnologias relacionadas à economia circular que precisam ser difundidas, mas elas só são próprias para pessoas que já possuem um curso técnico. Então, a gente vai preparar cursos de especialização ou aperfeiçoamento, né, para profissionais que já são portadores de curso técnico. E aí a gente tem aqui, ó, a especialização pós-técnica. No curso de bioeconomia, por exemplo, na parte de itinerários para bioeconomia na Amazônia, a gente está discutindo a importância dos drones para o manejo florestal. E quem seriam os profissionais para fazerem essa formação de uso de drones para inventários florestais? Na nossa discussão tem sido pessoas que já têm o curso técnico em florestas, pessoas que já têm o curso técnico em agropecuária e que foram formados nos últimos 20, 30 anos. Eles não vão voltar para o instituto fazer um curso técnico do zero. Eles vão fazer uma especialização para saberem como aplicar essa tecnologia para a realidade deles lá na Amazônia Legal. Então, é uma especialização pós-técnica, tá? Outro princípio importante vocês têm que levar no coração de vocês, como vocês têm autonomia, cabe à legislação brasileira respeitar a pluralidade de concepção pedagógica. Não está escrito em nenhum lugar na legislação brasileira que só existe uma forma de se fazer educação profissional técnica de nível médio. Tá? Isso é importante, porque a gente tem que saber que as diferentes redes precisam coexistir para entregar o maior número de matrículas possíveis para a população brasileira. Tanto que, no atual Plano Nacional de Educação, a meta era que a gente triplicasse o número de matrículas. E a gente não cresceu quase nada. Né? Então, a gente não pode abrir mão de nenhuma escola, de nenhum instituto, de nenhuma rede, de nenhum dos sistemas de educação profissional e tecnológica do Brasil. Né? Então, o pessoal de São Paulo sabe que existe o Centro Paula Souza, sabe que existe o Senai, sabe que existe o Instituto Federal de São Paulo. E a gente precisa que essas três redes consigam coexistir, diminuam a competição para aumentar o número de matrículas e formação de profissionais qualificados para a indústria brasileira. O próximo indicativo que eu quero trazer para vocês é a educação profissional e tecnológica enquanto modalidade educacional. Isso é muito importante, especialmente no Instituto Federal, onde nós somos professores EBTT, né? Professores de Educação Básica, Técnica e Tecnológica. Porque aqui que acontece? Como a gente pode trabalhar com a formação inicial de trabalhadores que ainda não completaram o ensino fundamental, a gente está trabalhando com educação básica. Aqui é uma abordagem para o público. O mesmo professor, na mesma estrutura de laboratórios, ele pode trabalhar no curso técnico, com pessoas que estão terminando o ensino médio ou já terminaram, quando for o caso de um curso técnico subsequente. Né? Eles podem estar aprendendo coisas aproximadas, mas a densidade tecnológica e o nível de atribuição profissional que existe entre esses profissionais é diferente.
Então, na área de eletricidade, aqui eu posso ter um eletricista industrial ou um eletricista residencial, e aqui eu vou ter um técnico em eletrotécnica, né? Dando sequência ao itinerário, eu vou ter a educação profissional e tecnológica de graduação, né? Esse estudante ele pode ingressar aqui para o curso superior de tecnologia em sistemas elétricos. É possível, acontece nas instituições de ensino, todo mundo que trabalha no instituto sabe que esse caminho é perseguido pelos estudantes, né? Mesmo professor, mesma estrutura de laboratórios, densidades tecnológicas e atribuições diferentes. A gente precisa entender qual é a atribuição profissional de cada um deles. E aí, por fim, a pós-graduação, onde a gente vai estar desenvolvendo pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à realidade brasileira, tá? Só que o que acontece? Isso aqui é uma coisa extremamente vasta, extremamente vasta. E por isso que foi necessária a construção do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Eu não sei se vocês sabem, mas depois eu vou pedir para vocês acessarem o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Existem 13 eixos tecnológicos. Tem eixo tecnológico militar, de segurança, de produção alimentícia, de recursos naturais, de controle de processos industriais e muito tantos outros. Nesse conjunto de 13 eixos tecnológicos, a gente tem 215 formações técnicas. Algumas são exclusivas das Forças Armadas, que é onde está os cursos do eixo tecnológico militar. Somente a ESA e outras instituições militares da Marinha e da Aeronáutica que podem ofertar aqueles cursos técnicos, que é manejo de armas e outras coisas. Mas aí tem os outros tantos eixos que o Instituto Federal pode desenvolver, né? Então é importante a gente entender que um Instituto Federal qualquer pode trabalhar e desenvolver 12 eixos tecnológicos. Só que desenvolver 12 eixos tecnológicos não significa que ele vai conseguir fazer todos os cursos que ali existem. Porque dentro de cada eixo tecnológico desse, existem as áreas tecnológicas. Por exemplo, o eixo tecnológico de recursos naturais, certo? Ele tem a área de produção animal, onde a gente tem o curso técnico de zootecnia. Ele tem a área de produção vegetal, onde eu tenho o curso técnico de agricultura ou florestas. E ele tem a área tecnológica de recursos minerais, onde está o curso técnico em geologia ou de mineração. O que a gente precisa entender? No curso técnico de agricultura e no curso técnico de mineração, provavelmente existe a mesma cadeira no rótulo, que é o que a gente chama de topografia. Os mesmos estudantes vão estudar a estação total, o teodolito e a mesma trigonometria. Porém, a aplicação dessa tecnologia em áreas tecnológicas distintas é completamente diferente. Então, não pode ser aproveitado a topografia do curso técnico de mineração na topografia do curso técnico de agricultura. Isso é uma coisa que é muito importante para vocês agora, a hora que vocês forem preparar os itinerários. Vocês precisam saber qual o eixo tecnológico que vocês estão trabalhando. Dentro desse eixo tecnológico, qual é a área tecnológica que vocês estudam, estão desenvolvendo o itinerário, e aí então entender quais são as atribuições do profissional que estão ali contidos, tá? Vamos pegar um exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Então, quando a gente entrar no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, vocês vão entrar num curso técnico qualquer, por exemplo, curso técnico em eletrotécnica. Vocês vão descer, fazer a rolagem da página e vai ter um lugar que vai estar escrito assim, ó, itinerário sugerido. Então, dentro do eixo tecnológico de controle de processos industriais, existem algumas áreas tecnológicas. Eu estou sugerindo, eu não sei se isso é factível, vocês que vão ter que me dizer. Tem a área de eletrotécnica, onde está o curso técnico de eletrotécnica, de eletrônica e alguns outros. Acho que controle e instrumentação. Tem a área tecnológica de fabricação mecânica, onde está a metalurgia, o próprio curso técnico de fabricação mecânica.
Tem a área tecnológica de manutenção, que são várias manutenções, automotiva, de avião, de máquinas industriais, e o curso técnico de metrologia dentro da área de metrologia, tá? O que que a gente tem que saber? As atribuições profissionais dentro dessa área não são transponíveis para a área de eletrotécnica. Da mesma forma, as atribuições profissionais de eletrotécnica não são transponíveis para a fabricação mecânica, tá? Tá tudo dentro do mesmo eixo, mas pertencem a áreas distintas, diferentes. Uma vez que a gente entender isso, a hora que vocês entrarem lá no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, vai ter o curso técnico em eletrotécnica. Clicando na aba Itinerários, vocês vão ver que existe uma sugestão de qualificação profissional técnica, que pode ser uma saída intermediária do curso técnico em eletrotécnica, se a instituição assim desejar. E ainda a especialização pós-técnica, né, na área de energia solar fotovoltaica. Esse é um itinerário que já está previsto dentro do catálogo, mas ele estar previsto não significa que ele está sendo ofertado na instituição, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, certo? Então, a ideia é que vocês entendam desse itinerário aqui, das possibilidades que são indicadas aqui, das possibilidades que são indicadas aqui, qual é possível de se fazer na sua instituição, considerando professores e laboratórios e arranjo produtivo local. A mesma coisa no técnico em metalurgia, que tem a qualificação profissional de preparador de ligas, que pode ser uma saída intermediária do técnico em metalurgia, né? E a especialização técnica em soldagem e inspeção. Isso aqui está sugerido no catálogo. Estar sugerido não significa que está acontecendo na sua instituição. Só vai estar acontecendo se vocês prepararem os projetos de curso e organizarem as ofertas. E no mundo dos sonhos, que isso vai parar no PDI e vai ser uma oferta regular no futuro, tá? Novamente, chamando a atenção de vocês, as atribuições profissionais do técnico em eletrotécnica não são transponíveis para o técnico em metalurgia. Mesmo eles estando dentro do mesmo eixo tecnológico, por pertencerem a diferentes áreas tecnológicas, as atribuições daqui não são as mesmas daqui. Aí um pouco de legislação, só para saber de onde é que está escrito tudo isso, né? Então, na LDB, o artigo 39 define que a educação profissional e tecnológica é uma modalidade de educação. Por que que ela é uma modalidade? Porque o mesmo itinerário formativo que vocês vão propor, ele vai servir de caminho para a formação inicial de trabalhadores, educação profissional técnica de nível médio, que são os cursos técnicos, e até a especialização pós-técnica ou cursos superiores de tecnologia, tá? Esse caminho a gente chama de construção de itinerários formativos. Esse é o itinerário formativo da educação profissional e tecnológica. Ele não se mistura com a reforma do ensino médio, tá? E ainda no artigo 39A da LDB, ele traz aqui quais são os possíveis passos, os possíveis degraus do itinerário que vocês vão propor. O primeiro, a formação inicial e continuada ou qualificação profissional, a educação profissional técnica de nível médio e a educação profissional e tecnológica de graduação. Uma coisa que eu quero destacar para vocês, para a gente começar a valorizar bastante a EPT, é que a LDB e a Constituição brasileira são claras em dizer que a educação brasileira tem por objetivo preparar o cidadão para o exercício da cidadania e para o exercício do trabalho, o exercício da profissão. A EPT é a única modalidade educacional brasileira que traz isso também como a sua essência, né? Onde a gente está colocando aqui, ó, no artigo 36A. A gente busca a formação geral do educando para o exercício da cidadania e, ao mesmo tempo, a sua preparação para o exercício de profissões técnicas quando for um curso técnico, né? Se for uma qualificação profissional, é uma qualificação profissional. Se for um curso superior de tecnologia. E aqui as variações de forma de oferta, que pode ser articulada com o ensino médio e subsequente ao ensino médio.
Por que que eu estou destacando o subsequente? É importante que quando vocês pensem o itinerário, especialmente na especialização pós-técnica, a gente está falando de pessoas que já terminaram o ensino médio, que já têm um curso técnico e que agora precisam de uma requalificação ou de uma especialização numa dada tecnologia. A gente não pode abrir mão de estar requalificando os técnicos que já foram formados nos últimos 20, 30 anos. O padrão tecnológico, o paradigma tecnológico de uma década atrás é completamente diferente do que a gente tem agora. E a gente precisa de ser o suporte para a atualização tecnológica desses profissionais. Tá? E aqui a resolução da educação profissional e tecnológica brasileira, que são as nossas diretrizes, que explica por que que o itinerário precisa estar organizado num eixo tecnológico e depois que esses eixos tecnológicos são terminalidades, né, que compõem o itinerário, que são os diferentes degraus ali. Tá bom? Eu não sei se foi muita coisa de uma vez, mas eu estou aqui para tirar todas as dúvidas, como a Roberta colocou. Muito obrigada, Antônio. Bom, não sei se vocês estão ouvindo bem, minha internet parece que não está das melhores aqui, mas eu espero que sim. Bom, gente, são bastante informações, né? O Antônio traz uma visão assim bem ampla aí do que a gente quer construir, né, junto aos itinerários formativos. Queria abrir para as perguntas de vocês. Quem levantou a mãozinha? Luiz, não, quem foi primeiro? Elton? Elton, por favor, pode abrir o microfone. Fique à vontade. Boa tarde, me ouvem bem? Perfeitamente. Sim. Parabéns, Antônio, pela apresentação. Assim, é sempre bom a gente estar debatendo, né, construindo isso de forma coletiva, porque assim, o princípio desse trabalho e a manutenção desse trabalho todo, ele funciona porque é feito de forma coletiva, né? A gente vai elaborando, vai ampliando e vai aprendendo cada vez mais. Eu tô com uma dúvida, não sei se é bem uma dúvida ou só uma questão. Você falou lá em uma parte da apresentação sobre atribuições profissionais, né? A gente se preocupar com a questão da atribuição profissional, né? É claro que a gente descreve lá no, sei lá, do técnico eletrotécnica, tem lá as competências dele, tem lá o CBO, né? Que tem a classificação brasileira de ocupações, que tem tudo lá direitinho, nos próprios conselhos de classe tem tudo isso. Mas, assim, como tratar, né? Aí é mais a dúvida para uma reflexão, como tratar quando a gente, por exemplo, estiver elaborando um itinerário formativo de uma determinada área e a gente identifica uma posição ou uma função que não exista nesse catálogo ou não exista no qualquer registro anterior, né? Como é que passa por isso, né? Como é que a gente pode trabalhar e também impactar essas outras áreas para que isso seja modificado? É Elton, né? Isso. Perfeita a sua pergunta, Elton. Eu vou projetar minha tela mais uma vez, Roberto. Fique à vontade. Beleza. Então vamos lá. Esse aqui é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, né? Quem não conhece, por favor, o visite, que agora ele é todo digital. Aqui tem a legislação que explica a razão dele existir, um pouco do que eu falei agora. E aqui os eixos tecnológicos, 13, como eu disse. Então a gente entra aqui no processos industriais, controle de processos industriais. Curso técnico em eletrotécnica, que o professor Elton falou ali rapidinho. E aqui a gente tem as atribuições. Ó. O técnico será habilitado para. Isso aqui é o que a gente Centro chama. eletroeletrônico, tá? Ah, tá, isso, beleza. Obrigado, Juliano. Sem problema, Antônio. Isso. Aqui a gente tem, então, as atribuições profissionais, o perfil do egresso, né? Varia de instituição como isso é chamado, mas o catálogo traz que esse rapaz ou essa moça, esse senhor, essa senhora, quando terminar o curso técnico e receber o diploma na mão, ele vai sair sabendo fazer tudo isso aqui, ó.
Então, a gente tem que garantir que vamos trabalhar, ter a estrutura laboratorial, biblioteca, professores, para assegurar que eles vão conseguir fazer isso aqui tudo. Inclusive, ó, aplicar medidas de eficiência elétrica e fontes de energia alternativa, que é foco do Energif, correto? E aí é onde eu falei aqui, ó, a gente tem no final, descendo aqui no itinerário, os itinerários formativos propostos. As qualificações profissionais, que podem ser certificações intermediárias de cursos técnicos, se e somente se os professores colocarem isso no PPC, e as especializações pós-técnicas que esse estudante pode fazer depois, para atualização tecnológica, né? Então, isso aqui. Aí o Elton perguntou o que que acontece com o catálogo. A cada 2 anos, Elton, ele é atualizado. A CETEC lança uma chamada e convida professores de diferentes instituições, institutos federais, Senai, até da rede dos estados, como o Centro Paula Souza, para participar do debate e escolher quais são os cursos técnicos que ficam, quais são os cursos técnicos que saem, quais são as atribuições que ficam, quais são as atribuições que saem, quais são as tecnologias que ficam, quais são as tecnologias que saem. Tudo é discutido. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, as pessoas propõem nomes diferentes para a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, a denominação atual é curso técnico em análise clínica, mas já se propuseram várias variações para a mesma coisa. Às vezes as pessoas focam muito numa tecnologia e param de perceber que aquela ali é só uma das atribuições de um profissional que tem como um todo, tá? E isso é feito para todos os cursos. Tá? Então está aqui, ó, várias possibilidades e demandas que são entregues. Existe também a possibilidade de oferta de cursos experimentais, quando é efetivamente uma coisa nova. Você procurou, falou, não existe esse curso, eu vou criar um curso do zero. Então, daí tem uma oferta de cursos experimentais. Hoje, em análise, a gente tem esses cursos aqui. Curso de automação 4.0. As pessoas argumentam que ele é diferente do curso de automação industrial, por exemplo. Cybersistemas para automação, que eu acho que está mais ligado à questão de segurança cibernética, mas tem essas ofertas aqui. Então, se vocês identificarem que nasceu um novo perfil profissional por causa do avanço da tecnologia, vocês podem propor, enquanto instituição de ensino, não é você, professor, a instituição de ensino encaminha um pedido de oferta de um curso técnico experimental. Depois de 3 anos, ele vai ser avaliado pela CETEC, pelo corpo de professores que participam da elaboração do catálogo, e ele pode ser efetivamente inserido no catálogo com o nome que está sendo proposto, ou ele vai ser requalificado para o nome que já existe, né? Então, é possível que esse internet das coisas aqui vire novamente um curso técnico em informática, alguma coisa do gênero. Antônio, Respondi antes a de sua passar para... pergunta? Só para saber se o Elton foi respondido. Maravilha, Antônio. Obrigado aí pela resposta. Legal. Antônio, só uma pergunta em cima desses cursos experimentais. Eles são todos cursos técnicos ali? Isso. A gente não está falando da qualificação profissional técnica, né? Ali é só os Não. cursos técnicos. É. Legal. Assim, bem lembrado pela Roberta. E no caso da qualificação profissional, ele vai ser inserido no próximo catálogo, no caso. Isso, hoje já tem ali na saída, naquele link de itinerários que eu mostrei para vocês, já tem ali algumas sugestões. Aquelas sugestões foram alinhadas junto por esse grupo de professores que trabalhou na elaboração do catálogo, observando algumas atribuições da CBO, algumas terminalidades ocupacionais da CBO. Tá? Isso é importante para separar o que é um curso FIC de curso livre de um curso FIC, que é uma qualificação profissional, por exemplo. Né? Eu explico assim: tem cursos de oratória, 40 horas, 60 horas, que os institutos entregam, mas ele não é uma terminalidade ocupacional da CBO, então ele se enquadra na ideia de curso livre. Quando a gente adota uma terminalidade ocupacional da CBO, esse curso FIC agora vira uma qualificação profissional. Obrigado, Respondido? Antônio. Maravilha. Beleza. Cláudia, próxima com a mão levantada.
Olá, boa tarde a todos. Eu queria entender melhor a questão da especialização técnica. A diferença entre a especialização técnica e essa qualificação profissional, média de tempo de duração, eu queria entender melhor essa parte. Obrigada. Beleza, Cláudia. Eu vou responder, mas depois eu vou pedir para o Juliato me ajudar, que ele tem mais tempo de casa e ele vai ter, né, vários exemplos para dar. Mas é muito simples, assim, a ideia. A gente tem lá em Rondônia sendo formados muitos técnicos na área de floresta, muitos técnicos na área de agricultura, muitos técnicos na área de agropecuária. E na última década, por exemplo, o Instituto está presente lá em Rondônia há mais de 40 anos, né? Então, na última década, a cafeicultura explodiu, Rondônia hoje se destaca no cenário nacional e até internacional pelo café produzido. Então, é possível que o Instituto Federal prepare uma especialização pós-técnica, ou seja, ela é restrita para pessoas que têm o diploma de técnico, tá? Aí você vai elencar lá no seu projeto de curso. Pode ser técnico em florestas, pode ser técnico em agroecologia, pode ser técnico em agricultura, pode ser técnico em agropecuária. Não pode ser nenhum outro tipo de técnico, tem que ser esses 4. Que vão trabalhar na controle de pragas do café em Rondônia, alguma coisa do gênero assim. Certo? Então eles vão para o instituto, fazem o curso, aprendem essa nova tecnologia, de preferência que não implique no uso de venenos e outras coisas, né? Tecnologias mais amigáveis aí da natureza. E de forma que eles vão começar a dar o suporte para a indústria que está em desenvolvimento lá, né? Que hoje em Rondônia a maior parte da produção de café é em pequenos e médios produtores. Então demanda muito suporte da extensão rural que é feita por técnicos, tá? Vou passar para o professor Juliato agora para ele se manifestar sobre isso. Suas falas são perfeitas, Antônio. Eu só vou dar uma complementada aqui. Vamos pegar o exemplo dos cursos do Energif, que são com os quais nós vamos trabalhar. Se eu tenho um profissional técnico em eletrotécnica, que ele pode fazer um curso de qualificação profissional para se aperfeiçoar em instalador de sistemas fotovoltaicos. Esse é um curso de 160 a 200 horas, dependendo aí dos currículos que a gente tenha na rede. Se for para o Qualifica Mais Energif, é 200 horas no mínimo. Nós temos esse curso também ofertado livremente por 160 horas. Ele não pode ser considerado uma especialização técnica, e sim uma qualificação profissional ou um FIC, uma formação inicial continuada, porque ele não tem uma carga horária mínima e nem aspectos específicos da formação de especialista técnico. A LDB estabelece que as especializações técnicas têm que ter, no mínimo, 25% da carga horária do curso técnico ao qual ele está atrelado. Então, se ele é um curso de eletrotécnica, que é 1.200 horas, a especialização técnica terá que ter, no mínimo, 300 horas, e aí tem que ter essas condições aí de você avançar de fato numa especialização e não ser apenas o mais do mesmo, para que ele seja considerado uma especialização técnica. Vamos dar um exemplo, eu quero uma especialização técnica para o camarada que vai ser projetista, instalador e, sei lá, alguma coisa mais específica da área de fotovoltaica para um eletrotécnico. Se eu fizer isso com 300 horas, é uma especialização técnica. Então, eu posso dizer, ó, especialista em projetos de sistemas fotovoltaicos. 300 horas para esse camarada, ele vai ser um especialista. Também nas áreas de biocombustíveis, nas áreas de biogás, biometano, ou se nós tivermos aí na área de eficiência energética, né, o cara é um técnico em eletrotécnica, eu faço uma especialização técnica em eficiência energética industrial. Se eu estabelecer uma carga horária de no mínimo 300 horas e dar a ele as ferramentais e os conhecimentos e habilidades para ele fazer qualquer projeto de eficiência energética num processo industrial, ele vai ter uma especialização técnica em eficiência energética em sistemas industriais. Mas vejam, tem essas premissas. Ela tem que estar atrelada a algum curso técnico ele já tem que ser um técnico formado. Você pode estabelecer essas áreas afins, pode ser eletrotécnico, pode ser eletromecânico, pode ser eletroeletrônicos. Essas formações técnicas permitem que ele receba uma especialização técnica em eficiência energética. Por exemplo,
essas amarras também ficam nessas saídas intermediárias, nesses apontamentos que a gente faz no CNCT, como o Antônio comentou. Por isso a necessidade de a gente estar sempre revisando e sempre buscando a atualização e a complementação do Catálogo Nacional de Curso Técnico. Essas ofertas todas que a gente tem no Energif, todas essas possibilidades de interrelacionamento, a gente incluiu na última revisão, viu, Antônio? Até então, a gente não tinha feito essa revisão. Acho que ficou uns 4 anos sem o CNCT ser atualizado, e na última revisão a gente incluiu, e agora ela está ocorrendo realmente de 2 em 2 anos, que é importante que a gente faça isso, porque a velocidade com que as profissões vêm se atualizando e vêm se modernizando, elas são muito grandes. Não sei se ficou claro, mas existem essas limitações, como o Antônio comentou. Tem amarras de que você tenha que ter um curso técnico, tem que ser um diplomado técnico já, e aí você faz uma especialização, lembrando que ela tem que ser bem focada e, no mínimo, 25% da carga horária do curso técnico com o qual você formou. Se é na área de portos, eu vou precisar de um curso de especialização de 200 horas, já que o de portos são 800 horas. Eletrotécnico, como é 1.200, eu preciso de, no mínimo, 300 horas para fazer uma especialização técnica. E aí, Bacana. professora Cláudia, a grande dificuldade é que a gente tem os nossos regimentos, os estatutos dos institutos, né? E ele traz lá curso FIC, ele traz o que é a educação profissional técnica de nível médio, seja subsequente ou integrado, e ele já dá o pulo para a graduação. Então, a gente tem que revisar os documentos internos dos institutos e descrever o que a minha instituição, na minha cidade ou no meu estado, no caso de Minas Gerais, que são vários institutos e Cefetes, né? Aquele pedacinho ali do estado está chamando de especialização técnica, tá? Novamente, a gente volta para a questão de autonomia e política. É preciso colocar nos documentos que nós queremos fazer esse curso e que ele tem esse formato. Ele é diferente do técnico por isso, ele é diferente do curso superior por outra razão. Isso até me permite, viu, Antônio, uma outra lembrança boa que você fez dessa necessidade de atualização dos documentos da instituição, né? Tanto do PDI da instituição, quanto do projeto político-pedagógico, né, o PPP, quanto os projetos de cursos, PPCs dos cursos. Há necessidade de que exista um interrelacionamento entre eles e que isso esteja previsto nas políticas da instituição. E aí cabe um parênteses interessante, porque como nós temos autonomia, a gente percebe que tem instituições que é céu de brigadeiro essas mudanças. Muito fácil, muito tranquila e faz parte do cotidiano daquela instituição. E tem outras que para você fazer uma mudança, uma inserção, uma atualização, é uma guerra, é um cavalo de batalha entre o departamento de ensino, a direção da instituição, ou a área de extensão, ou a área de pesquisa e pós-graduação. Então, cabe às nossas instituições buscarem num relacionamento em rede, quais são as melhores práticas, as melhores formas para que você mantenha esses documentos sempre atualizados e que essas ofertas, que não devam ser encaradas como ofertas regulares e permanentes, elas podem muito bem serem ofertas pontuais para atender uma demanda local e temporal, e não necessariamente você precise passar por aquele cavalo de batalha junto da área de ensino para introduzir uma oferta dessa de forma regular que você não consiga descontinuá-la. Os cursos técnicos, né, esses têm sim uma perpetuidade maior. Os cursos de qualificação profissional e os cursos de especialização técnica devam ter um entendimento de atendimento de demandas identificadas, de necessidades locais e que elas possam ser descontinuadas na medida em que você percebe que ela foi atendida. Isso torna a instituição mais leve, mais dinâmica e mais atualizada o tempo inteiro. Perfeito. Só nas falas de vocês, só me surgiu mais uma questão, que é se um profissional da mesma área é formado ou em tecnologia ou em engenharia, quiserem fazer essa especialização técnica, eles podem ou ficaria restrito por não ter o curso técnico, vamos dizer? Eu voto que não, no senhor Juliato. A gente já teve essa situação e a gente acabou concedendo pelo entendimento bastante simples da capacidade de atribuição profissional, sabe? Quem pode mais, pode menos, né? Então, todo engenheiro pode fazer especializações técnicas que o técnico faz.
porque todo engenheiro pode fazer tudo o que um técnico faz e mais um pouco. Isso está nas próprias interpretações do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, enfim, e nos conselhos estaduais. Quer dizer, um engenheiro pode muito mais que um técnico, o técnico pode um pouco, o especialista técnico pode o que o técnico pode. O especialista técnico nem tem atribuição maior que o técnico, porque a atribuição ela é dada a esses níveis de formação, ao nível técnico e ao nível de graduação. Hoje tem uma separação, né? Nasceu a Federação dos Cursos Técnicos, depois de um tempo de lutas de muitos anos, os técnicos se separaram do CONFIA, né? Do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, e hoje tem a própria confederação. Mas ali estão definidas as suas atribuições. Então, um engenheiro pode mais que um técnico, então o engenheiro também pode fazer as especializações técnicas e ele não vai ser proibido de exercer aquela especialização, assim como o técnico que a faz também não vai ser proibido de exercê-la, né? Faz parte desse entendimento. Mas é possível que, dependendo da formação que você tenha dado para um engenheiro ou para um tecnólogo em sistemas de energia, por exemplo, que para fazer uma especialização técnica ele vai sofrer mais do que o técnico, porque o técnico, a lógica da especialização técnica é muito alinhada à formação técnica. Então pode ser que o engenheiro sofra um pouco mais para fazê-la. Mas em tese, viu, Antônio, a lógica é bem essa: quem pode mais, pode menos. Então as formações acima também podem fazer as formações abaixo. Legal. Obrigada, Cláudia, obrigada, Antônio. Obrigada. Nessa linha um pouco do que o Juliato falou do dinamismo, né, das instituições, esses cursos mais rápidos, né, eles servem justamente para isso, para a gente responder ao mercado, né, com conhecimentos e habilidades específicas ali que aqueles setores estão precisando, de uma maneira mais rápida, sem precisar criar um curso técnico novo, uma engenharia nova, né. E antes de passar para o próximo, só trazer aqui os comentários do chat, que o Christian falou que o problema com os nomes de cursos também acontece com as engenharias, e o Malaquias perguntou se existe obrigatoriedade do candidato ao pós-técnico ter a mesma formação, ter a formação no mesmo eixo. E aproveito já que o Ricardo colocou aqui o problema dos espaços físicos também. Antônio, Juliato, vocês querem responder essa questão? Novamente, a gente não pode esquecer que no itinerário ele está contido dentro de um eixo tecnológico que tem uma área tecnológica. A gente tem que respeitar essa escada, né? Então, quando a gente identifica uma área tecnológica dentro do eixo tecnológico, por exemplo, lá na Recursos Naturais, que é onde eu sou mais afeito, né? Que a gente tem a parte de produção vegetal, né? As atribuições daquele grupo de técnicos ali são transponíveis de um para o outro, de certa forma. De agroecologia para agricultura, de agroecologia para agropecuária e tudo mais. Mas elas jamais vão se confundir com um técnico de mineração ou técnico de geologia. Tá? Então, a gente não pode perder essa noção da área tecnológica dentro do eixo tecnológico. Maravilha. Então, no curso técnico, numa especialização de energias renováveis, utilizando aerogeradores, que chegou agora lá no Rio Grande do Norte, né? Tá cheio de aerogerador novinho, estão precisando de preparar o pessoal para trabalhar nessas realidades. Pode ser técnico em eletrotécnica, técnico em eletrônica, técnico em... Vai ter que olhar, né? Mas certamente o técnico de metrologia não vai poder fazer essa especialização pós-técnica. Legal, obrigada. A gente só olhando para o relógio aqui, a gente tem 8 minutos e 3 mãos levantadas, que eu acho que a da Cláudia já foi, né, Cláudia? Só para a gente tentar não passar muito do tempo. Luiz, Cláudio, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria fazer duas perguntas, uma até mais ou menos já foi respondida, né? Então, pelo que eu entendi, o itinerário formativo ele não se sobrepõe à questão das atribuições definidas pelos conselhos federais. Não é isso? Então, vale as atribuições do Conselho Federal e, dentro do itinerário formativo, eu tenho que respeitar o que define isso, por exemplo, né? Por exemplo, eu não sei como é que está essa questão hoje, mas eu lembro que há um tempo atrás, quando ainda o Conselho Federal dos Técnicos era junto com o FEA, existia uma atribuição de que o técnico em eletrotécnica poderia fazer projetos de até 800 kW no máximo, né? Eu não sei se isso permanece, porque eu até procurei aqui no CFT, no site do CFT, não vi nenhuma nova atribuição para técnicos em eletrotécnica. Mantém, Luiz, o decreto-lei 90.922. Isso.
e é 800 kVA de potência demandada, mas isso permaneceu, tá? Isso ainda mantém, Então, tá? quer dizer, então, quando eu dou o curso, eu tenho que deixar isso muito claro para o técnico que ele está se formando, mesmo que seja dentro do mesmo eixo tecnológico, ele tem um limite que é definido pela legislação. Então, é isso. Perfeito. E a outra coisa, eu ouço muito falar, quando a gente fala de itinerário formativo, da gente trazer essas novas tecnologias, novas informações para o corpo discente. Eu queria saber se existe alguma discussão para como eu vou formar o corpo docente para esse novo itinerário formativo. Se existe alguma discussão em cima disso, ou se vocês têm alguma sugestão. A gente faz isso no Energif com muita propriedade, Luiz, porque a gente percebe que nessa área das energias renováveis e ciência energética, a velocidade de atualização é muito grande. E se a gente depender de uma movimentação institucional, única e exclusivamente de um departamento, de um curso dentro da instituição, ela dificilmente ocorrerá na velocidade que a gente gostaria que ela ocorresse, a exemplo do que acontece com as universidades. Quanto maior, a gente mais lerdo e mais lento é para fazer as atualizações de currículos e de matrizes curriculares e de grades de curso. O programa nasce aqui em Brasília, junto ao Ministério da Educação, a CETEC e a CESU, justamente para provocar essas áreas dentro das academias, tanto da Rede Federal de Universidades quanto da Rede Federal de Institutos, por uma atualização curricular necessária dessas áreas das energias renováveis e ciência energética. Não sei como funciona em outras áreas. Acredito que o que o Antônio deva estar buscando, junto da área de bioeconomia, economia circular, é algo muito parecido, em que, numa iniciativa aqui da CETEC, que tem o papel aí de fomentar, de supervisionar, de motivar, fazer essa provocação nas instituições para uma atualização curricular e para um melhor desenho dessa verticalização das ofertas de formação técnico-profissional. Mas não existe outra forma que eu perceba que a gente pudesse pensar isso sem ser algum grupo que se interesse em fazer isso e que se aproxime da CETEC e faça essa provocação, e aí a gente passa a fazer esse movimento de atualização curricular, tá? Mas não existe nenhuma busca, por exemplo, de algum tipo de incentivo aos docentes, porque o que está acontecendo hoje, eu acho que você sabe disso, Juliano, que é justamente a questão da dificuldade que a gente tem de achar docentes profissionais que tenham conhecimento nas áreas desses cursos. Nós estamos, por exemplo, com agora esse curso de Energif, agora estamos fizemos o edital, acho que são 75 vagas, né? E já temos mais de 150 candidatos aqui, se não me engano. E então a gente poderia abrir mais turmas, mas eu não tenho profissionais para isso. E eu tenho dificuldade, às vezes, em angariar professores para isso. Se existe algum programa, alguma ideia de incentivo para esses professores para buscar essa questão. E que eu conheça, não. A gente faz tentar achar os heróis aí que se interessem pela temática e motivá-los a continuar numa formação continuada, né? Não só dos nossos alunos, mas os professores precisam fazer uma reciclagem, uma formação continuada. Agora, eu confesso que a nossa situação é muito cômoda, né? Porque o professor não vai ganhar mais nada por estar se reciclando, e aí aquele que está acomodado não vai se mexer e não vai se atualizar. Isso é um prejuízo para as ofertas dessas profissões, mas não existe, não, nenhuma motivação, nenhuma nova, nenhum bônus, nenhuma bonificação para quem se atualiza e para quem se oferta a novos desafios de ofertas profissionais, não. É só mesmo os heróis e os corajosos aí que a gente busca nessas formações do Energif e dos programas da CETEC MEC aqui. Obrigado. E nesse sentido, eu acho que vale também muito, assim, um objetivo da instituição, né, de trazer cursos atuais para realmente formar as pessoas para o que o mercado está precisando, né? Então, acho que ter essa visão dentro da instituição é importante, né? E você talvez olhar para os cursos que tem hoje, ver se tem algum que está desatualizado, que pode ser tirado, para não ficar só incluindo novos cursos, né? Mas atualizando mesmo a oferta de cursos de acordo com o que o mercado está pedindo na região.
E nesse sentido, acho que vai um pouco nessa linha que o Leonardo escreveu sobre a participação das empresas nesse trabalho. A gente sempre reforça muito isso, Leonardo, de olhar para a real demanda do mercado, né? A gente traz essa fala sempre e lá na quarta-feira a gente vai ter um especialista do setor para cada área, para falar para vocês, antes da gente começar o trabalho, quais são as demandas específicas para o setor de armazenamento, mobilidade, de fotovoltaico, as seis áreas que a gente vai estar trabalhando lá, né? Para a gente, a partir disso, da demanda do mercado, conseguir montar os novos cursos que a gente precisa ou atualizar os que a gente tem no itinerário. Acho que essa eu consegui responder. Vamos para o Ricardo agora. Roberta, obrigado, mas eu acho que já contemplou aqui, a discussão já contemplou a minha dúvida, tá bom? Obrigado. Maravilha, obrigada. Haylord. Bom, pessoal, boa tarde aí, Roberta, Juliato, todo mundo aí. Eu agradeço pela palestra, muito bacana. Eu, na verdade, eu queria ir mais no sentido contrário, porque a gente já tem uma certa experiência, né, na criação de vários níveis de curso aqui no IFSU de Minas, né? Nós temos o subsequente ou integrado em eletroeletrônica, eletrotécnica, informática, e nós já criamos um pós-técnico, né, essa especialização técnica em energia solar fotovoltaica, e a gente está para ofertar agora a especialização realmente já para quem tem o curso superior. E a gente já está num momento de reavaliação justamente dessa mudança, nessa guinada que a gente está, justamente igual o Juliata comentava, né, em função do arranjo produtivo local, da demanda, que ela não é uma demanda permanente. E aí eu queria ver se já tem alguns insights, algumas orientações, para a gente ter uma reavaliação de como fazer isso de uma forma talvez mais concreta. A gente tem uns indicadores, por exemplo, evasão, né, número de alunos inscritos, por exemplo, pós-técnico, nós tivemos uma demanda decrescente nas nossas ofertas, e eventualmente essa demanda a gente enxerga ela em função da titulação, né, localmente não ter mais um técnico habilitado, ou pelo menos que esses técnicos habilitados não tenham interesse de fazer essa especialização, esse pós-técnico. E a gente está fazendo essa troca ali para o Energif, o FIC, mas eu queria saber se tem alguns dados mais concretos para fazer uma avaliação disso, porque a gente está justamente nessa análise. Quais vão ser meus indicadores? Como é que eu vou mensurar de uma forma mais concreta, né? E para tentar errar menos, né? Porque a gente de repente extingue um curso para dar possibilidade de abrir um outro curso, né? Talvez ou pode ser uma engenharia, por exemplo, nessa verticalização, ou abrir um outro subsequente, às vezes um subsequente mais atual, né? Que uma eletrotécnica convencional, talvez numa área afim, mas que atenda um pouco mais da indústria e incorporar disciplinas, talvez junto com a fotovoltaica, mas também talvez com mobilidade elétrica e tudo mais. Mas eu queria mais ver se abrir essa provocação para ver se tem umas formas mais concretas de fazer essa reavaliação. Já chegando na ponta e voltando, né? Como que a gente volta? O que fecha? Por que eu vou fechar? Mais ou menos isso. Uma pergunta fácil não, viu, Haylord? Nem um pouco fácil. Eu diria para você que a gente, na rede federal, acabou não evoluindo para uma metodologia muito bacana que o Senai utiliza dos comitês técnicos profissionais, em que, de forma mais imersiva do que simplesmente a revisão do CNCT, eles trazem para uma discussão regular e frequente pessoal da academia, né, os professores, doutores, instrutores do próprio Senai, eles trazem representantes das associações profissionais e das associações do setor e trazem empresários dali da região do ecossistema onde a instituição está imersa. E aí eles fazem uma discussão ali dentro, é uma discussão mais profunda mesmo, em que você inicia o debate no primeiro dia, discutindo o perfil do profissional que você quer formar, e aí você avança bastante nesse perfil. No segundo dia, você debate as competências que eu preciso construir neste profissional para aqueles perfis que eu identifiquei,
E num terceiro dia você avança realmente para a área de quais os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, ou seja, os conteúdos que eu preciso trabalhar para construir essas competências para atingir aquele perfil. Você veja que existe um desenho muito bem feito nesses comitês técnicos profissionais do Senai. Isso não acontece. Então, por não existir na rede federal isso, talvez uma análise iniciada da plataforma Nilo Peçanha, em que você faça de 2017 para cá uma percepção do número de matrículas que você vem ofertando, da procura de inscritos para aquele curso, do número de formandos, ou seja, tente construir indicador para perceber se aquela oferta ainda ela se mantém como uma demanda real e necessária para aquela região, ou se você pode fazer algum evento, sabe, estabelecer uma sistemática dentro da tua região, né, de chamar mais instituições profissionalizantes que estão ali próximas a vocês para uma discussão mais aprofundada, mas sempre com esse mesmo objetivo de avaliar se as ofertas que estão sendo realizadas ainda estão alinhadas com as reais demandas da sociedade, do setor produtivo, da academia, do setor de pesquisa e inovação. Não é algo simples de fazer, não, Harold. Ele é trabalhoso, ele não é fácil, mas ele é necessário. Concordo com você, porque a instituição que para no tempo, ela de fato vai caindo em seus indicadores e vai perdendo a importância para a sociedade, para aquela comunidade, para as empresas. E isso é muito ruim para quem trabalha com educação profissional, sabe? Não, perfeito, Juliato. E até porque a gente também fica pensando em como aproveitar melhor o nosso recurso humano, principalmente, né? Que a gente tem um número limitado de professores na área elétrica e com capacitações específicas muito mais limitado ainda, né? E para conseguir potencializar os cursos que realmente vão dar mais retorno para a sociedade, né? Para a instituição, né? É mais nesse sentido, mas obrigado. Talvez uma outra sugestão, Haylord, vocês fazem talvez muito isso quando vão elaborar ou revisar o PDI, né, de perguntar para as empresas qual é o curso que está rodando, que não está, enfim. Não sei se propor eventos dessa natureza, né, com maior frequência, com áreas específicas, né, então vocês que têm bastante curso na área de fotovoltaica, né, chamar as empresas desse setor para conversar um pouco sobre isso, entender por que o técnico, a especialização técnica, né, tá com baixa demanda, enfim. Acho que essa conversa, assim, de se aproximar mais das empresas é difícil, assim, é mais alguma coisa que tem que ser feita, mas eu acho que seria bem interessante se a gente conseguisse botar alguns primeiros pilotos nesse sentido na rede. Não, perfeito, porque aí na quarta-feira acho que a gente pode conversar mais, porque temos bastante coisa para discutir, experiência, né, do que a gente conseguiu fazer, do que a gente viu, que deu resultado, e algumas coisas que a gente está a priori analisando e aparentemente não tem um resultado tão interessante, né? Então, é essa reavaliação que a gente está tentando analisar, mas obrigado. Legal. E não só na quarta, eu acho que para esse ano ainda está previsto um workshop do Energif, né, Juliato? E aí sim, a gente botar todos esses temas, né, fazer alguns grupos de discussão aí para tentar chegar em boas práticas e divulgar isso na rede para a gente ir ampliando essa conversa. Não, super No legal. segundo semestre, a gente deva estar com um grande evento aí organizado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, com o apoio da CETEC e do Ministério da Educação. E aí sim, um workshop do Energif que vai abraçar as 9 áreas temáticas e vários temas, né? Não só revisão de currículos e atualização curricular, mas também vai discutir mercado de trabalho, vai discutir pesquisa, desenvolvimento, inovação, empreendedorismo, vai discutir perfil, enfim, vai ter uma série de tópicos que a gente quer discutir com vocês nesse grande evento do workshop aí. Bacana. Obrigado. Legal. Eu acho que não temos mais mãos levantadas. Então, a gente pode ir encerrando. Bom, na quarta-feira, o Antônio, infelizmente, não vai estar com a gente, mas o Juliato estará, então acredito que muitas dúvidas poderão ser respondidas lá também. Antônio, acho que eu posso passar seu e-mail, né, para o pessoal. Assim que eu mandar a gravação, eu disponibilizo também o e-mail do Antônio, para se vocês tiverem dúvidas. Temos os nossos vários grupos de WhatsApp também, que vocês podem mandar lá, a gente vai trocando informações e tentando se responder as dúvidas aí. Beleza, Queria agradecer gente? muito, Antônio, viu, Antônio, por tua intervenção e pela tua palestra. Você sabe que a gente aqui conta muito com o que você desenvolve ali na DPR, na Diretoria de Políticas e Regulação, e o caminho que você está trilhando aí para as áreas da bioeconomia e economia circular.
Isso para nós é fundamental para a rede federal, que essas áreas também sejam desenvolvidas, que criem grupos de trabalho, que comecem a ofertar diferentes níveis de formação e consigam dar a essa rede federal uma cara muito bacana, principalmente para essa área que você tem abordando, que tem um potencial enorme, né, na Amazônia Legal, na região norte do país, e a gente precisa desenvolver esse potencial e tem muita sinergia com várias ações da área de energia e eficiência energética, tenha certeza disso, viu? Obrigado. Obrigado, Juliato, pelas palavras, obrigado, Roberta, pelo convite, e obrigado aos participantes por me escutarem e apresentarem dúvidas valiosas. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau, minha gente. Obrigada, Antônio. Obrigada a todos e até quarta-feira, gente. Tchau, tchau, gente. Até Olha, quarta. pessoal, boa viagem. Até Até quarta-feira. Eu já vou para São Paulo. Tchau, tchau. Daqui a pouco toma aí, mais. Felipe. Até mais, pessoal. Abraço. Tchau.